Gente, tudo bem? Professor Tiago aqui. Agora a gente vai fazer um encaminhamento de uma produção, tá? Uma aula um pouquinho diferente. Eu acho que vocês já receberam ou acessaram uma proposta da Universidade Federal Litoral de 2007. Essa aula é um encaminhamento dessa proposta, ou seja, essa aula é uma espécie de roteiro de como você pode produzir o seu texto, ok? Então, a proposta, gente, está aqui. O texto da proposta é este. Está aparecendo aqui, mas vai aparecer aí na tela cheia para vocês também. Então vejam lá. Ó. Para jornalista, a restrição à propaganda pode afastar os jovens do álcool. A jornalista Marta Salomon, da Folha de São Paulo, conversou nessa quinta-feira com 160 internautas sobre a nova regulamentação e estudo da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, que deve restringir a propaganda de bebidas alcoólicas. Salomon defendeu que, se aprovada, a nova regulamentação pode mudar o perfil dos consumidores de álcool, principalmente em relação aos adolescentes. Pode mudar sim, tanto que há muita reação da indústria contra essa regra em estudo, disse. A posição da Anvisa, segundo Salomon, é baseada em estudos. Eles falam do aumento do consumo de bebidas entre jovens, acompanhado do aumento da dependência ao álcool. Há também estudos sobre a associação entre o consumo de álcool e acidentes de trânsito com vítimas, afirmou a jornalista. Para os participantes do bate-papo e para a jornalista, além de mudar o perfil do consumidor, a nova regulamentação pode representar uma mudança no comportamento de quem abusa do álcool. A discussão também passou pelas ações de conscientização contra o consumo de cerveja. Campanhas de alertas são importantes, mas na avaliação do Ministério da Saúde não bastam diante do problema, disse a jornalista. As autoridades na área de saúde acham que as frases veiculadas por recomendação do Conselho de Autorregulamentação Publicitária não bastam para conter o consumo crescente, sobretudo entre jovens. O texto da Anvisa permite alcançar uma mudança no padrão de consumo. A indústria de cerveja é um negócio lucrativo que fatura 20 milhões por ano, completa. Esse texto estava disponível lá, né, gente, na Folha Online em 19 de abril de 2007, ok? Então, o enunciado da questão é o seguinte: escreva um texto de 12 a 15 linhas. Ó, gente, tem o primeiro comando, a primeira recomendação direta aqui, ó, são os limites mínimo e máximo, 12 a 15 linhas, um texto extenso para os padrões da Federal, tá? Apresentando sua opinião aqui, gente, caráter dissertativo, argumentativo. É preciso que você assuma um ponto de vista, ok? A sua opinião a respeito da restrição às propagandas de bebidas alcoólicas. Sustente a sua opinião com argumentos e incorpore ao texto elementos da notícia acima. Eu já vou falar quais são esses elementos, ok? Então vamos lá. Considerações iniciais. Vamos ressaltar alguns aspectos do texto que a gente leu, tá? O texto motivador descreve a opinião da jornalista Marta Salomon e de um grupo de internautas acerca da regulamentação da propaganda de bebidas alcoólicas. Então, tanto a Marta Salomon quanto os internautas que participaram desse chat, desse bate-papo, né, eles defendem sim a regulamentação e apresentam alguns argumentos nesse sentido. Então, o tema estava em evidência à época, pois a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estudava à época impor restrições a esse tipo de publicidade. Gente, esse é o gatilho para o tema, ok? Então, quais são os elementos do texto motivador que você precisa incorporar no seu texto? Gente, não cite o texto motivador. Agora, você pode fazer referência a esse projeto da Anvisa de restrição da publicidade de bebidas alcoólicas, ok? Esse é o gancho para o seu texto. Você pode, inclusive, usar essa informação logo na sua introdução, né? Dizer que a Anvisa, ok, incorporou restrições ou definiu uma política de restrições às propagandas de bebidas alcoólicas, enfim, por esse e por aquele motivo. E aí a gente passa para o caráter mais opinativo do texto. Esse é o elemento que você tem que incorporar, beleza? E isso você faz logo na introdução, logo nas primeiras linhas. A gente já volta a falar sobre isso. Outra coisa importante, ó, para Salomão e os participantes do chat, a restrição pode alterar o perfil do consumidor de álcool. Vocês não precisam citar isso no texto. Eu estou só destacando isso porque aqui tem argumentos que você pode utilizar. Veja só, pois as propagandas atingem os jovens, haveria uma relação entre dependência química e o uso de álcool entre os jovens. Por quê? Parece, gente, que quanto mais cedo uma pessoa começa a consumir bebidas alcoólicas, maior é a sua chance de desenvolver dependência química. Ok? Portanto, retardar o consumo de bebida alcoólica é uma maneira de combater a dependência. É essa a lógica que está no texto.
ok? Entre álcool, também acidente de trânsito. Ela ressalta que existe uma relação entre álcool e acidentes de trânsito, principalmente os acidentes mais violentos, aqueles que incluem vítimas fatais. Tá? Lá no final, cita-se na matéria também um outro agente importante que funciona como argumento de autoridade, gente, que é o Ministério da Saúde. Não é isso? Ó? Que entende que a autorregulamentação é insuficiente, ou seja, quando a própria indústria da propaganda, restringe as propagandas, essa regulamentação é insuficiente, tá? Para inibir abusos e o consumo crescente entre os jovens, beleza? Então o texto defende a restrição, é contra a alta regulamentação por órgãos como o CONAR, beleza? Bom, fazendo já essa interpretação, levantando esses aspectos do texto, a gente já pode pensar na nossa organização, beleza? Como é que vai funcionar esse texto? Gente, isso é uma dica, ok? Se você tem um caminho para o seu texto, fique à vontade, beleza? Essa é só uma dica, uma estrutura sugerida para o texto de vocês, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai colocar na introdução? Então lembre-se de que o papel da introdução é apresentar o tema de forma clara e direta. O tema aqui, gente, é a restrição das propagandas de bebidas alcoólicas, né? E esse tema entrou em pauta, entrou em debate, porque havia lá em 2007 um projeto da Anvisa nesse sentido. Beleza? Isso tem que estar na introdução logo nas primeiras linhas. Beleza? E na introdução você pode, aí a opção sua, apresentar logo um posicionamento ou não. Lá no final, gente, dessa aula, eu vou mostrar duas estruturas, uma já com a tese, logo nos parágrafos iniciais, e outra com um tipo que a gente chama de conclusão proposta. Tá? Então, ó, vamos lá. O que a introdução precisa ter, né? Ponto de vista, além do tema ponto de vista. E aqui, gente, há 3 pontos de vista que você pode adotar, beleza? Primeiro, a defesa da proibição das propagandas via determinação da Anvisa, como ocorre com outros produtos como o cigarro. Ou seja, você vai definir, olha, não pode propaganda de bebida alcoólica, da mesma forma como ocorre com o cigarro. Claro que você depois vai dizer seus argumentos, vai mostrar seus argumentos, mas esse é um ponto de vista que você pode adotar. Segundo ponto de vista, defesa da regulamentação das propagandas, ou seja, pode, mas não pode de qualquer forma, né? Tem horários, tem um certo tipo de conteúdo, tá? Não pode ter atores com menos de 18 anos ou que aparentem ter menos de 18 anos, enfim, você pode citar aí uma série de restrições, beleza? E 3, defesa da liberdade do discurso publicitário, ou seja, você é contra a regulamentação, você é contra a proibição. Você acha que o discurso publicitário ele não deve sofrer nenhum tipo de sanção. Veja lá, recorrendo à prática da autorregulamentação, ou seja, a própria indústria fiscaliza a indústria, a partir de padrões éticos definidos pela própria indústria, por órgãos como o CONAR, e é importante, se você quiser citar, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então, gente, portanto, né, há 3 pontos de vista que você pode adotar. Né? Vamos lá? Só retomando, a defesa da proibição, a regulamentação, segundo ponto de vista, a Anvisa determina os limites, ou a autorregulamentação, a própria indústria publicitária faz isso. Ok? Depois, gente, depois que aí no seu primeiro parágrafo você fizer a apresentação do tema, possivelmente apresentar a sua tese, a gente vai para o desenvolvimento, né? A gente vai para os parágrafos que tem um caráter mais argumentativo, tá? E aí, gente, textão, vai aparecer aí para vocês. Sugestões, beleza? Se você adotou a tese 1, você pode dizer coisas como, olha, o álcool está associado à mortalidade por vias diretas, né? O álcool é uma substância nociva, não é isso? Beleza? O álcool ele está relacionado a mortes também de forma indireta, acidentes de trânsito, violência. As pessoas que consomem álcool muitas vezes acabam se expondo a riscos, né? Perdem aí, gente, certa inibição social por conta disso, né? Por isso, qualquer iniciativa que reduz os níveis de consumo é positiva, ou seja, qualquer coisa que tem impacto na redução dos índices de consumo de álcool é positiva. A restrição absoluta às propagandas de cigarro, gente, o cigarro é um contraponto, porque também é uma droga lícita, legal, voltada ao público adulto, claro, mas o cigarro não tem mais propaganda. E essas práticas de restrição têm funcionado porque o número de fumantes ele é cada vez menor. Tá? Então tá ali, ó, as propagandas de cigarro, a redução ou a restrição absoluta às propagandas de cigarro reduziu, né, o número de fumantes. O mesmo deveria acontecer com o álcool. Crianças e jovens são mais suscetíveis à publicidade e o uso precoce do álcool aumenta os índices de dependência.
Se você adotou a tese 2, veja lá, o álcool é um produto voltado ao público maior de 18 anos, sua publicidade, portanto, deve ser restrita a este grupo de consumidores, ou seja, você não defende o fim da publicidade de bebidas alcoólicas, mas você determina, olha, ela tem que ser voltada a um público específico, né? Ou seja, devem se definir limites, horários e conteúdo para que as propagandas não atinjam menores de idade. Essas determinações devem estar previstas em lei ou determinação da Anvisa com aplicação de multas pesadas aos infratores. Então, propaganda de bebida só pode, um exemplo, tá? A partir das 10 horas da noite. Só pode ser veiculada quando a classificação indicativa do programa seja a partir de 16, 18 anos. Nem 16 anos, né, gente? Porque a bebida aí ela é vetada a um público menor de 18 anos, beleza? Então tem que ter um tipo de conteúdo que não seja apelativo às crianças, não pode ter animação, né? Não pode ter atores que aparentem ter menos de 18 anos, enfim. Tem toda uma política de restrição para que os jovens não se sintam induzidos ao consumo de bebidas alcoólicas, beleza? E se você, né, defende aí, gente, a autorregulamentação, a liberdade do discurso publicitário, você pode usar esses argumentos. O álcool é um produto produzido legalmente por uma indústria que gera empregos e recolhe tributos e que, portanto, não deve sofrer restrições que não se apliquem também a outros gêneros. Ou seja, o álcool não deveria ter um tratamento diferenciado. Esse é um argumento que você também pode utilizar. Proibir sua publicidade significa restringir o direito à informação, porque publicidade também é informação, esse é um argumento, né, lícito, válido. Além disso, restringir a liberdade do discurso publicitário também é uma forma de restringir a livre expressão. Existe um órgão, o CONAR, a gente já falou sobre ele, que é responsável pela autorregulamentação das peças publicitárias. Se há algum tipo de irregularidade ou se a peça fere a ética publicitária, o próprio órgão sugere a sua retirada. Beleza? E por fim, gente, a conclusão em que nós vamos fazer a reafirmação da tese à luz dos argumentos e é importante que na conclusão você dê um fechamento ao seu texto, gente. Que tipo de fechamento? Eu recomendo essa estratégia. Veja se ela é útil para você. Ressaltar a importância das medidas e associá-las a um bem maior. Quando a gente fala de álcool, a gente está falando de saúde pública. A gente está falando também de liberdade de expressão, no caso das propagandas, dependendo do tipo de argumento que você utilizar no seu texto. A gente está falando de preservação da vida. A gente está falando da criação de valores. A gente está falando de uma série de coisas. Então, relacione o seu tema a algo maior. Isso é interessante, né? Na conclusão. Beleza? E aqui, gente, por fim, para fechar essa aula, eu coloquei para vocês aqui, tá, 2 esquemas de como você pode organizar seu texto. São 2 caminhos. Nenhum deles é obrigatório. Você pode definir o próprio caminho do seu texto. Mas aqui, gente, são só sugestões. Veja se alguma delas serve para você. Beleza? Vamos lá. O texto deve ter de 12 a 15 linhas. Sendo assim, recomenda-se a estrutura de 2 ou 3 parágrafos. Eu vou falar primeiro da estrutura de 3 parágrafos, gente, que é uma estrutura mais óbvia. Se o texto dissertativo argumentativo ele tem 3 seções obrigatórias e eu tenho 3 parágrafos, cada parágrafo vai funcionar como uma seção do texto, né? Então veja lá, o primeiro parágrafo, apresentação do tema. Tá? Qual que é o tema aqui, gente? A restrição à publicidade de bebidas alcoólicas determinada pela Anvisa. Ok? No segundo parágrafo, você vai apresentar os argumentos em favor de um ponto de vista. Tá? O primeiro parágrafo até 4 linhas, o segundo até 7 linhas, um parágrafo mais longo, e o último até 4 linhas. No terceiro parágrafo, conclusão proposta. Se você já não fez a proposta lá no início, gente, se você deixou para o final, que é esse formato aqui, traga a proposta. Por isso, deve-se restringir a veiculação, ou por isso não se deve, portanto, logo a publicidade não deve sofrer interferências ou deve caráter conclusivo. Inclusive, se você quiser usar essas conjunções de caráter conclusivo, logo, portanto, todas elas são bem-vindas aqui, né? Com a apresentação da tese em até 4 linhas, beleza? Então, esse é um formato, o outro formato é esse aqui, gente, um formato de 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, tema e tese, até 5 linhas, portanto, mais longo, Nesse caso, você apresentaria só o tema, aqui você apresenta a tese também, que é um formato interessante. No segundo parágrafo, a argumentação e reafirmação da tese, aí até 9 linhas, fechando 14 linhas ao todo, né? Aqui a gente tem aí uma folga, uma sobra de 1 linha, né? Usem como vocês bem entenderem esse espaço, como vocês acharem melhor, beleza?
Então, uma boa redação para vocês e a gente está à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.